7h46, hora do esporte. Carlos Ferreira chegando aqui. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Ainda está salivando por conta da pupunha? Eu tô torcendo para que a equipe traga lá da rua pupunha. E o Paysandu ontem roeu uma pupunha para avançar na Copa Verde. Foi difícil. Para passar pelo Porto Velho de Rondônia. Mas o Paysandu conseguiu nos pênaltis. Classificação suada dos bicolores. Enfim, uma noite de sufoco do início ao fim do jogo para a torcida bicolor na Curuzu. Tensão à flor da pele. Foi um dia daqueles para os bicolores, onde o nervosismo estava tomando conta. Paysandu e Porto Velho, oitavas de final da Copa Verde. Duelo de jogo único na Curuzu. E quem começou melhor foi o time rondoniense, com Edrean. Na segunda chegada com perigo dos visitantes, Emerson Bacas abriu o placar. O gol mexeu com o time bicolor. No erro em cobrança de falta, contra-ataque do Porto Velho. O chute rasteiro parou em Matheus Nogueira, que fez milagre. O goleiro do Papão salvou mais uma. O Porto Velho seguiu pressionando. Emerson Bacas chegou a acertar a trave. A torcida estava impaciente. Vaias na ida para o intervalo. O time acordou na etapa final. Giovani tentou uma, duas, 3, 4 vezes, mas não conseguiu marcar. Matheus Nogueira fez esse lançamento para o ataque buscando Marlon. O atacante parou em Digão e a zaga terminou de afastar o perigo. Só que o goleiro do Porto Velho não conseguiu parar Rossi nessa cabeçada no cantinho para deixar tudo igual no placar. Del Valle chutou forte e Digão defendeu a última boa chance do Paysandu no tempo regulamentar. O placar ficou 1-1 no fim dos 90 minutos. O Paysandu foi pressionado no primeiro tempo, levou gol do Porto Velho e teve que correr atrás na etapa final, onde teve as melhores oportunidades e até chegou ao empate com o Rossi, mas não foi o suficiente. A vaga para a próxima fase da Copa Verde teve que ser decidida nos pênaltis. E foi uma disputa e tanto. Na série de 5 cobranças para cada time, Matheus Nogueira e Digão defenderam uma cada um. E aí começou uma sequência que deixou todos nervosos. Primeiro Ícaro abriu as cobranças alternadas e mandou por cima do gol. Digão defendeu a cobrança de Del Valle e manteve o Porto Velho vivo. Depois, Matheus Nogueira parou Gabriel Conceição. Digão não deixou por menos e defendeu o chute de Borazzi. Matheus Nogueira deixou o Papão perto da classificação outra vez. E aí não deu para o goleiro do Porto Velho. Quintana cobrou e fez a alegria da fiel bicolor. Vitória do Papão nas penalidades por 5-4 e vaga nas quartas de final da Copa Verde. Já vivenciei, uma classificação pegando pênalti, mas não 3. Peguei 2 pelo Cuiabá na Copa Verde também. Mas feliz pela nossa classificação, feliz pelo empenho do grupo no segundo tempo. Acho que falta um pouco mais de paciência, a gente entrar um pouco mais ligado, para que a gente não possa, para que a gente possa parar de sofrer, tomar esse sufoco. Acho que já deu. Acho que como equipe, mentalmente a gente tem que evoluir mais, e taticamente, fisicamente, com o tempo a gente vai pegando jeito, vai se conhecendo, vai dando liga quando a gente fala, mas muito feliz pela classificação. Vamos resumir dizendo que no sufoco o Paysandu evitou um estrago, que seria essa eliminação. O Matheus Nogueira falou aí de melhorar a performance, que não pode ser assim. Então o Paysandu precisa elevar o seu nível de concentração em jogos de menor apelo e resolver uma questão interna. Jogadores estão reclamando que o gramado também está atrapalhando. O técnico Márcio Fernandes traz uma outra observação: o desgaste pelo acúmulo de jogos no começo de temporada. Vamos conferir. O campeonato
difícil, não é só a nossa equipe que sofre no início desse campeonato. Já visto que ontem o Vila Nova empatou 1-1 com o Luverdense, quase perdeu o jogo, foi para os pênaltis e acabou vencendo nos pênaltis também. Então é início de temporada e é difícil no início de temporada a gente ter jogos com sequência do jeito que a gente está tendo. Nós jogamos 10 horas da manhã, os jogadores acordaram 6 horas da manhã, viajaram 1 hora para chegar no local do jogo, né? Aí, depois 25 minutos de atraso, ficamos meio-dia e meio com um sol daquele lá, desgastante, mais 7 horas de volta, campo pesado, né? Então, não é fácil, início de temporada, jogador conseguir manter um ritmo, né, nesse início, ainda não estão preparados para isso. Então realmente muito desgastante ter jogos em cima de jogos no início de temporada do jeito que a gente está tendo. Só uma observação, o Vila Nova passou nos pênaltis pelo Luverdense, mas o Vila Nova jogando com o time reserva. O Paysandu não, ontem colocou os seus principais jogadores, só não contou com o Brian Borges, que está lesionado. E claro que o time está devendo, claro que a torcida tem seus motivos de sobra para cobrar, para pressionar. Eu faço uma outra observação. Times vitoriosos são forjados nessas situações aí. Um começo de trabalho com essa pressão, com sufoco, é isso o que dá casca a uma equipe, né? que torna uma equipe efetivamente competitiva. Mas o caminho não é tão natural. O caminho exige muito esmero, muito esforço, muito compromisso. O Paysandu precisa ter tudo isso para, enfim, tornar-se o time que a torcida tanto exige. Vamos falar agora do Leão? Quando a gente fala do Remo, a gente continua falando de Copa Verde, porque o Remo joga hoje, faz a sua estreia contra o São Raimundo de Roraima, o jogo que vai ser no Baenão de portões fechados, e o Leão até foi treinar no Mangueirão para preservar o gramado onde vai jogar hoje à noite o gramado do Baenão. Mas o dia de ontem não foi só de trabalho, Fábia. O dia também foi de comemoração. Afinal de contas, o Leão Azul completou 120 anos de história. Nesta quinta é vencer ou vencer. Contra o São Raimundo de Roraima, o Remo encara o primeiro confronto eliminatório na temporada pela Copa Verde. É um jogo, como você falou, que nós não conhecemos muito o adversário. Nós não sabemos como o adversário marca, como eles atacam, mas a gente tem que entrar ligado desde o primeiro minuto, porque é um jogo perigoso, é um jogo de mata-mata, é um jogo só onde você tem que errar o mínimo para você sair com o resultado positivo. O jogo vai ser no Baenão, mas as arquibancadas estarão vazias. Isso porque a partir de hoje, em jogos chancelados pela CBF, o Remo cumpre o primeiro de 3 partidas de punição por causa do mau comportamento dos torcedores, nos jogos contra a Aparecidense e ABC pela Série C do ano passado. E para acompanhar o jogo de hoje, o torcedor vai precisar recorrer à moda antiga. A CBF não liberou a transmissão com imagens pelos canais oficiais dos clubes. Portanto, a salvação será o bom e velho rádio. Problema nenhum para quem já é acostumado. É uma alternativa, né? E como não se mede, amor não tem distância, a gente vai ouvir pelo rádio com certeza, mas lógico, acompanhar pela televisão é muito melhor. Mas quando você ouve com atenção, você consegue ver as imagens através do rádio, com certeza. Para preservar o gramado do Baenão, os azulinos treinaram no Mangueirão. E na última atividade antes do jogo, o técnico Rodrigo Santana já deu a pista de como ser melhor. A pista que a gente pode dar é que a gente vai com uma equipe completamente descansada do último jogo, né? Desgaste grande, gramado molhado, a gente sabe que é um jogo importante. A gente vai retornar algumas peças que não tiveram na última partida e hoje a gente vai fazer os últimos ajustes aí, mas a gente precisa ter uma intensidade alta. E não se pode esquecer que essa é uma semana importante. Ontem o clube completou 120 anos. Coincidentemente, na mesma data que a Dona Antônia, de 86, que teve a chance de comemorar junto com os jogadores. E ela mostrou que no Gogó é uma azulina fanática. O Remo faz a senhora feliz? Faz. Eu sou remista, não desfaço de ninguém. E sem vocês, eu família tenho. Sou fã do clube, não sou mascarada. Acho que o jogo se decide no gramado. Eu não dou bola, só dou bola para valer. Se ganhar, não sei perder, sou doente, meu irmão.
E eu sou remista e a torcida que se presta faz macumba e chora reto. Você é campeão. Maravilha, né? Isso aqui é o bem maior do clube, né? Nosso torcedor. Senhora que faz aniversário no mesmo dia do clube, é um privilégio. Então a gente fica feliz, né? Todo o apoio, o carinho. E a gente vê a importância e tudo aquilo que a gente representa, né? Porque quando nós atletas, nós entramos dentro de campo, a gente está representando essas pessoas maravilhosas e a gente procura sempre dar alegria. Quanto mais vitórias, mais alegrias, é isso que a gente sempre busca. E a tarde ficou ainda mais especial na hora do parabéns. Sortudo foi o técnico Rodrigo Santana, que ganhou o primeiro pedaço. Moral, a dona Antônia aqui me presenteou. A gente espera retribuir amanhã com uma vitória para devolver esse presente, cara. Que bacana, hein? Que bonito, que show. A torcida do Remo muito bem representada aí pela aniversariante. Agora vou falar ainda sobre Copa Verde, o seguinte. Hoje, além de Remo e São Raimundo, nós vamos ter o Águia jogando em Manaus contra o Manaus. E desse jogo, Manaus e Águia, sai o adversário do Paysandu na próxima fase da competição. O Remo joga contra o São Raimundo em Belém, São Raimundo de Roraima, e em Manaus, o Amazonas joga contra o Tocantinópolis. Desse jogo, Amazonas-Tocantinópolis, sai o adversário de Remo ou São Raimundo na próxima etapa da Copa Verde. Sobre Campeonato Paraense, a Federação Paraense de Futebol toma hoje uma decisão. Afinal de contas, estão programados para domingo os jogos Bragantino e Paysandu, 3h30 da tarde em Bragança, Remo e Tuna, às 18 horas, no Mangueirão. Como fica o VAR? Para atender tem um. Se só tem um, se tem um jogo em Bragança à tarde e tem um jogo em Belém à noite. Então a federação hoje decide essa questão. E na busca das informações a gente está percebendo claramente um constrangimento da parte da federação com tantos atropelos sobre a utilização do VAR no campeonato estadual. Ficamos com mais essa questão e aí já vale a pena projetar a última rodada desta fase, porque o regulamento diz que todos os jogos têm que ser no mesmo horário. É mais um nó para a federação desatar no que diz respeito à arbitragem de vídeo. Cenas para os próximos capítulos, como é a cara do nosso futebol paraense. Sempre tem essas coisas pelo meio para a gente debater. Bom, hoje é quinta-feira, dia de relembrar. Vamos lá. Se ontem o Remo comemorou o aniversário, 120 anos de fundação, o Paysandu no domingo comemorou 111 anos de fundação. Vizinhos de data, como são de estádio, como são de sedes, Remo e Paysandu, na sua rivalidade, pautam esses dois fatos aqui, né? O Paysandu celebra a goleada sobre o Remo por 7-0 em 1945. O Remo alega que ganhou do Paysandu por 7-0 em 26, num jogo de aspirantes. O Remo festeja o tabu que começou em 31 de janeiro de 93 e durou quase 5 anos, com 33 jogos. Há personagens que são pontuais nessas duas histórias. O primeiro personagem, Jeju. Jeju era atacante, artilheiro do Paysandu. O repasse 7-0 foi no domingo. Na quinta-feira, o Remo tirou o Jeju do Paysandu. O Jeju atravessou o Mirante Barroso, do Paysandu para o Remo, para perder de 7-0. A história é contada por Gabriel Souza Castro, que foi testemunha, estava no estádio no 7-0. O Jeju foi numa quinta-feira para jogar domingo. O Jeju estava novo, com 19 anos, com o sangue ele foi. Atravessou o Mirante Barroso para perder de 7-0. Para perder de 7-0. Foi para fracassar o brincadeira só artilheiro do Paysandu, o Jeju. Aí me tirou o Jeju na quinta-feira, legalizou logo tudo amador nesse tempo, né? Aí legalizou para jogar domingo. Pode reparar tudo, ninguém tem quase, mexer de eu tinha tudinho. E no baú 33 do Clube do Remo, quem seriam os personagens a ganhar destaque aqui no nosso baú? Belterra, que só ficou fora de um dos 33 jogos. E Claudecir, que viveu o repá pelos dois lados, teve seus momentos de herói
pelos dois lados. Belterra, enfim, um grande ídolo da história do Clube do Remo, só ficou fora de um dos 33 do Tabu. Ferreira, meu amigo, agora estou aqui de novo para falar sobre o Tabu. 33 jogos. Eu só perdi um jogo, eu não joguei, eu não me lembro se eu estava batido. Parece que eu estava batido num jogo. E eu não joguei os 33 jogos, só joguei 32. Tenho o prazer de permanecer 36 jogos sem o Paysandu ganhar da gente. Vamos para o outro lado. Tive a oportunidade de jogar no Paysandu, que eu fui contratado, né? E minha missão no Paysandu era justamente ser campeão, mas infelizmente, né, eu não conseguimos. Mas para mim, importante foi que eu consegui quebrar esse tabu, que tinha 36 jogos que o Paysandu não ganhava do Remo. Então eu tive essa felicidade, né, pouquinha, de quebrar esse tabu. Tá aí, Claudeci, que está lá no interior do Maranhão, com a sua escolinha de futebol e com muita história para contar no que diz respeito a Remo e Paysandu sobre o Belterra. Se ele ficou fora de um único jogo, vale dizer o seguinte, nesse único jogo que ele ficou fora, o substituto dele foi Flávio, um garoto da base que o técnico Givanildo botou para jogar. 1-0 para o Remo, gol de quem? Do Flávio, cobrando falta. Então, momentos aí do baú, né? Outra figura, Aguinaldo, grande personagem. O Aguinaldo, nesse jogo aí, que foi o 33º, ele foi técnico e jogador ao mesmo tempo. Sim. E muito vitorioso, né? Aí o Paysandu, enfim, conseguiu a quebra do tabu, com participação efetiva do Claudeci ao defender esse pênalti. Aí o Paysandu ganhou por 2-0 e encerrou aquela história dos anos 90. Muito bacana relembrar, né, esses momentos. Vamos agora com times amadores. Abrindo o desfile, Remo Arsenal é da capital. Aí o Leão. Santa Cruz, da Bahia do Sol, Mosqueiro. ACM, da Vila Maranhão, Marapanim. Atlético Tatuaia, São Miguel do Guamá. Barca Boa, aqui do bairro de Nazaré, capital. O Cárter do Marajó é de Oeiras do Pará. Master da Guarda Portuária da CDP, Belém. Terríveis, Distrito Industrial Ananindeua. Sara, Santa Maria das Barreiras, ali com uma homenagem, inclusive. O São José da Vila Tauarizinho, Peixe Boi. O Vetera Chopp é de Ananindeua e o Vetera Chopp fecha aqui o desfile dos amadores. Ainda tem tempo para a gente falar de Campeonato Carioca. Que ontem teve a goleada do Flamengo, 5-0 sobre a Portuguesa. Vamos aos gols. A goleada do Flamengo, que foi construída aí, a começar pelo... Teve o gol do Juninho, que é um jogador recente do Flamengo, Luiz Araújo. Aí, Luiz Araújo fazendo o segundo do Flamengo. Arrascaeta em cobrança de pênalti. Categórica, hein? Aí, Arrascaeta, Mengão, que no domingo foi campeão da Supercopa Rei em Belém. Matheus Gonçalves fazendo 4-0. E o Wallace Ian vai fazer o quinto do Flamengo, fechando a goleada sobre a Portuguesa no Campeonato Carioca. E fechando também este dia de esporte por aqui. Obrigada, nos reencontramos Ferreira. na terça. Na terça-feira te espero. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.